Hoje estamos no canal Cristão Pensador. Hoje eu quero ler uma palavra para vocês, para discernir um pouco da palavra de Deus, muitas vezes mal interpretada, ou até eu acho que até um perigo. Muitas vezes aquela palavra que diz lá em Mateus 7, 1 a 2: não julguem para que não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a mesma medida que usarem será usada para medir vocês. Então, essa palavra muitas vezes é usada por até pregadores, pessoas que pregam a palavra e fazem mau uso dela, ou pecam e não querem que nós acusamos o pecado dela. Mas no texto que eu vou ler agora, a gente pode perceber que isso é um engano e que pode fazer mal tanto para si, porque devemos alertar as pessoas do seu pecado, para que elas possam se arrepender do próprio pecado. Em Mateus, então, o julgamento para condenação, isso não podemos fazer condenando as pessoas, as outras pessoas. No caso, dizendo vocês vão para o inferno por causa de tal coisa. Mas o julgamento para discernir o certo do errado, e isso a Bíblia afirma que devemos fazer para o bem do nosso próximo, advertindo do pecado. Caso contrário, seremos culpados do pecado do nosso próximo. Lá em Mateus 15 a 20, nesse texto, se vocês quiserem ler na Bíblia, eu vou discernir aqui. Nesse texto diz para nós julgarmos a árvore boa ou ruim, pelo seu fruto conheceremos. E como fazemos isso sem um julgamento próprio? Não tem como. Então, tem outro texto lá na Bíblia, em Ezequiel 13, 18 a 21. Nesse texto, se você quiser olhar na Bíblia, nesse texto, o texto nos fala para nós apontarmos os erros de nossos próximos. Caso contrário, eu me torno culpado da morte deles. Se caso a pessoa que eu não adverti morra, que não se arrependa, pois eu negligenciei o alerta que deveria dar na vida dela. Lá em 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 11 e 12, nesses dois capítulos vocês podem perceber, lendo, que mesmo o apóstolo Paulo, que tem mais livros no Novo Testamento, na Bíblia, julgando o erro de certas pessoas, e ainda inclusive citando nomes, julgando entre o certo e o errado. E vários outros textos também na Bíblia apontam momentos que apóstolos e cristãos julgam certo e errado. Por exemplo, lá em 2 Timóteo 4, 10 a 14, e Judas 1, versículo 4, e Gálatas 1, 8 a 9. Diante do que falamos aqui, o que devemos fazer? Diante disso, devemos ficar com a Bíblia e julgar segundo a palavra? Ou nos calar e ser culpado da morte das pessoas que dependiam do nosso julgamento para que elas se arrependessem e deixassem o pecado? O que faremos então? Salvando a si mesmos. Então, eles dependem do nosso julgamento e falar com as pessoas para que elas deixem o pecado e se arrependam, para que mais uma vida seja salva. Essa é a palavra do cristão pensador. Muito obrigado por nos assistir e pense nisso com carinho.